A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez eu quero agradecer aqui o Carlos pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês em menos de um ano. E é um prazer voltar aqui em Sertãozinho. O tema dessa conferência é escatologia. E vocês já estão bem treinados em saber que escatologia diz respeito às últimas coisas, aos últimos eventos. E por isso eu quero trazer uma mensagem aqui no livro do Apocalipse. Abra em Apocalipse, capítulo 5, por gentileza. Apocalipse, capítulo 5. Esse texto, nós já cantamos ele 2 vezes agora. 2 dos hinos que nós acabamos de cantar. Um que foi ao único e o outro poderoso Deus. Ambos os hinos trazem aqui trechos de Apocalipse capítulo 5. Leia comigo, diz assim. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto, receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Apocalipse 5 é um belíssimo texto. É um texto de um culto que acontece no céu. No capítulo 4, o apóstolo João, preso numa ilha de Patmos, ou na ilha de Patmos. Lembrando que João, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, apóstolo da igreja, João, entre os seguidores de Jesus, dos discípulos, ele era o mais jovem. Muito provavelmente, quando ele estava seguindo Jesus, ele era ainda um adolescente. Embora naquela época não houvesse esse conceito de adolescência, mas ele era um garoto ali, muito possivelmente entre 12 a 15 anos. E João, ele, apesar da idade ainda pequena em relação aos demais, João foi muito próximo a Jesus. E João teve uma amizade também muito próxima a Jesus. Juntamente com Pedro e Tiago, João era ali dos discípulos o mais próximo de Jesus. E João,
ele, uma vez que foi usado por Deus também na expansão do Evangelho, ele agiu como missionário, especialmente na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, aquela região do mundo que faz a fronteira entre a Europa e a Ásia. E João, ele foi conhecido como o presbítero, João o presbítero. E esse João, cristão, presbítero da igreja, apóstolo de Jesus Cristo, antes de tudo ele era um judeu. Ele era alguém que teve ali a sua educação judaica, alguém que era da parte das tribos de Israel. E esse João agora ele está velho, muito velho, acima dos seus 80 anos, e ele está preso numa ilha, na ilha de Patmos. E quando João está preso, ele está ali num momento de domingo, era um culto que ele certamente estava fazendo individualmente para Deus, era um domingo de manhã, quando naquela prisão, e a prisão numa ilha não tem como escapar, porque o que tem são águas e mais águas de cada lado, é um lugar terrível, era justamente para isso que os exilados ali eram colocados, porque não havia escapatória nenhuma. E João, ele está ali naquele culto, fazendo ao Senhor, certamente angustiado com a situação que ele estava, já idoso, preso, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança de qualquer coisa. E no capítulo 4, diz que, enquanto ele estava ali, num domingo, o céu se abriu. E eu acho isso muito lindo, porque ele está numa ilha, ele não tem como ir para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, mas aí Deus abre um céu, Deus abre essa nova dimensão, ele olha para cima e o céu está aberto. E quando ele olha para cima e vê o céu aberto, o anjo, com uma voz poderosa, diz: João, suba para cá. E João sobe. Ele diz que ele é, naquele momento, arrebatado em sentidos. Ele tem aquele momento de arrebatamento e ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele vê um culto. Ele primeiramente vê um trono branco, isso tudo está no capítulo 4 aqui do Apocalipse, e ele vê aquele trono poderoso, brilhante, lindo, aquele trono onde estava sentado o Deus Todo-Poderoso, e ele vê ali, junto ao trono, alguns conjuntos. O primeiro conjunto era um conjunto de 24 anciãos, e esses 24 anciãos, e essa é uma das belezas do Apocalipse, que é uma linguagem bastante simbólica. Os 24 anciãos simbolizam tanto a dimensão de Israel quanto da igreja, porque 24 corresponde a 2 conjuntos de 12, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, o fundamento dos 12 apóstolos. O que João estava vendo ali ao redor do trono era o conjunto de Israel e da igreja. Além disso, ele viu 4 animais que também aparecem no livro do profeta Ezequiel. Um animal que era semelhante ao homem, um animal que era semelhante a uma águia, um animal que era semelhante a um bezerro e um animal que era semelhante a um leão. O que ele viu ali, basicamente também, é uma representação da natureza. Ele viu um animal selvagem, ele viu um animal doméstico, ele viu o próprio ser humano e ele viu também um animal representando os animais que voam. O que ele também estava vendo ao redor do trono não era só Israel, não era só a igreja, mas também todo o conjunto da própria natureza criada por Deus. E aí, diante daquele trono, diz ainda no capítulo 4, eu quero que você só volte um pouquinho aqui no versículo 6, diz que no capítulo 4, versículo 6, diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Além do que eu descrevi aqui dos animais, ele observa que esses animais, representando toda a natureza, eram cheios de olhos. Também remetendo aos anjos que havia ali no profeta Ezequiel,
representando uma dimensão de conhecimento, porque o olho aqui é um símbolo do conhecimento. Ou seja, eles estavam diante do trono de Deus em um conhecimento pleno, que é uma das promessas escatológicas mais lindas que nós temos, que foi dita também pelo apóstolo Paulo, que um dia conheceremos a Deus como nós somos conhecidos. Nós teremos um conhecimento pleno que hoje nós não temos. Inclusive, o nosso conhecimento, até mesmo sobre o futuro, é muito limitado, porque o nosso conhecimento também é muito limitado hoje. Mas o que eu acho lindo nessa imagem é que diante do trono do Senhor havia um mar. Mas observe que João diz que esse mar era semelhante ao mar de vidro. O mar no Apocalipse, a gente comentou isso um pouco hoje de manhã, mas o mar no Apocalipse, ele é um símbolo do caótico, do caos. Isso vem da literatura apocalíptica antiga, lembrando que o Apocalipse não é a única literatura apocalíptica do judaísmo, e embora seja do cristianismo primitivo, mas no judaísmo havia outros textos apocalípticos, como Esdras, primeiro Esdras, não o Esdras da Bíblia, um outro Esdras, também o livro de Enoque e tantos outros. E nesses livros, o mar, ele sempre simbolizou o caótico, o caos. Por quê? Porque entre os babilônicos havia uma lenda que os mares eram governados por um monstro de 7 cabeças, chamado o Leviatã. E o Leviatã, ele aparece na Bíblia. Ele aparece no Salmo, de número 74, ele aparece também no livro de Jó, ou seja, em 2 literaturas poéticas. E no mito babilônico, os mares tinham aquela agitação das ondas, os maremotos, tsunamis, porque ali era um movimento do Leviatã. O Leviatã, esse monstro de 7 cabeças que governava os mares. Então os mares, na antiguidade, viraram esse símbolo do caótico, da confusão. E aí, uma das belezas do texto bíblico é que lá em Jó, Deus vai falar claramente para Jó que ele tem um controle do Leviatã. O Leviatã não é maior do que ele. Ou seja, Deus já estava falando lá no Antigo Testamento que ele tem um controle sobre o caos. No Salmo 74 diz inclusive que Deus é aquele que arranca a cabeça do monstro dos mares. Então Deus tem total controle sobre o caos. Mas olha a imagem aqui. O mar, que é aquele da onde subirá a besta que sobe do mar, Apocalipse 13. Ou seja, o anticristo que sobe da confusão, do caos, do caótico. Mas quando João olha para o trono, ele vê um mar de vidro. O mar, o caos, a confusão, estático. Estático. O mar que não se mexe. O mar que não tem onda. Olha a beleza disso. Diante dos pés de Deus, ali o caos, aquilo que é símbolo do caos, está estagnado, está parado. Isso é uma mensagem poderosa para a gente. A gente pode, muitas vezes, vivenciar, e a gente vive isso o tempo todo, o caótico, né? A confusão, a gente vive o tempo todo. A gente vive pequenos caos. O câncer, por exemplo, é um pequeno caos. A gripe é um pequeno caos. Um acidente de trânsito é um pequeno caos. Mas aí João olha lá no céu e vê o caos está sob controle, né? O caos está congelado, debaixo dos pés do Senhor. E aí ele vê, lá ainda no capítulo 4, que havia também anjos ali ao redor do trono, além de Israel, da igreja, da natureza, havia anjos. E os anjos, lá no capítulo 4 ainda, no versículo 8, observe comigo o que diz. E os 4 seres viventes, representando a natureza, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Ao mesmo tempo, eles estão representando aqui os anjos. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite. Observe isso. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando o quê? Santo, santo, santo
É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E é maravilhoso isso aqui também. Porque quando João está olhando aquele culto no céu, ele adentrou a eternidade. O que é a eternidade? A gente vive no chamado espaço-tempo. A gente está limitado a um espaço e a um tempo. Inclusive a primeira criação de Deus é o tempo. No princípio. É um marcador de tempo. No princípio. A eternidade é aquilo que vai além do tempo. Na eternidade não há começo, não há meio, não há fim. Afinal é a eternidade. Ou é como, para usar a expressão bíblica, é os séculos dos séculos. Ou seja, algo que não tem começo, algo que não tem fim. Quando João adentra na eternidade, ele está ouvindo um culto de anjos que dentro da nossa cadeia de tempo foi escutado por outro profeta 700 anos antes, quando ele entra no trono, aliás, quando ele entra no templo e ele observa a glória de Deus, o profeta Isaías, e ele ouve ali anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí, 700 anos depois, João está entrando no céu e está ouvindo anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É um louvor eterno. É um louvor que a gente vai cantar um dia, por toda a eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E quando a gente diz que Deus é santo, a gente não está falando meramente uma qualidade moral. Hoje a palavra santidade tem muito esse peso moral. Não estou falando meramente que Deus é incapaz do mal, é incapaz do pecado, embora tudo isso esteja incluso. Quando eu falo que Deus é santo, eu estou falando que Deus é exclusivo. Ou seja, que não há Deus como nosso Deus. Que não há Deus que possa ser comparado com o Deus que nós servimos. Então isso é santidade. Santidade, ou seja, Deus é totalmente separado. Deus é totalmente outro. Deus é totalmente aquele que não pode ser comparado a nada e a ninguém. A Deus nenhum. E esse é o louvor que a igreja vai carregando por toda a eternidade, os anjos e o próprio João vai sendo inserido ao contemplar aqui o profeta Isaías lá atrás e João aqui 700 anos depois. Ele está no céu. E diz o texto que a gente leu, capítulo 5, que ele está vendo ali à direita o trono daquele que está sentado no trono, à direita de quem estava sentado no trono, o próprio Deus, havia um rolo, um pergaminho. O pergaminho era um pedaço de couro, onde se escreviam os textos antigamente. E ele vê um pergaminho. E nesse pergaminho, que é um formato, é um rolo, literalmente, ele está selado, está amarrado por 7 selos. O número 7 no Apocalipse, ele representa completude e perfeição. Completude e perfeição. Então, quando João, ele olha para o rolo, e ele vê que o rolo está fechado com 7 selos, ele está dizendo assim: aquele livro, aquele rolo, estava completamente fechado. E ele observa que aquele rolo tinha uma mensagem escrita por dentro e por fora. Ou seja, era uma mensagem completa. Não havia espaço em branco, não havia espaço vago, era uma mensagem completa. Mas aí, ele ao mesmo tempo ouve um anjo, ele vê um anjo e ele ouve um anjo forte dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E há naquele momento um silêncio. Um silêncio. Diz o texto que nem no céu, nem na terra, nem no mundo dos mortos não havia ninguém digno de abrir o livro, nem de desatar os selos. Que livro é esse? Por que esse livro estava fechado?
Por que esse livro estava fechado? Vocês sabem que a palavra Apocalipse é uma palavra que ganhou na nossa cultura uma conotação ruim. Se a gente vê uma enchente como houve no Rio Grande do Sul, a gente vê na imprensa as pessoas falando: houve ali uma enchente apocalíptica. Se a gente vê um grande acidente de avião, você vai ouvir alguém falando: houve ali um acidente apocalíptico. Se a gente vê alguma grande tragédia, a gente chama aquilo de apocalipse. Mas a palavra apocalipse no grego significa meramente tirada do véu. Em outras palavras, significa revelação. Revelação. Aquilo que é desvendado. Ou seja, a palavra apocalipse é uma palavra positiva, é uma palavra boa, é uma revelação, é algo que é trazido luz. E o que nós estamos vendo com esse livro é uma falta de revelação. O livro está fechado, está perfeitamente fechado. Ele tem uma mensagem ali, mas essa mensagem é inacessível. Ninguém pode abrir esse livro. Esse livro aqui nada mais é do que a revelação sobre o amanhã. É uma revelação sobre o futuro. E nós sabemos muito bem que a gente tenta entender o futuro porque a gente quer controlar o futuro. E a gente tem a impressão que quando a gente não entende o futuro é incontrolável. Na verdade, nós temos aqui o futuro. Esse livro é a revelação do futuro. Esse livro aqui é o amanhã. E aí, João tem um sentimento que eu e você teria. E eu e você temos frequentemente. Diz o texto que quando ele vê que o anjo proclama em voz forte: quem é digno de colocar aqui esse futuro em marcha? Porque atenção, esse futuro fechado, esse futuro aqui amarrado com 7 selos, se ele não for aberto para João, esse futuro não será colocado em marcha. Esse futuro não será colocado ali para o amanhã. Ou seja, esse futuro não irá acontecer. Em outras palavras, para João, o livro fechado era a falta de expectativa do amanhã. E diz o texto no versículo 4: eu chorava muito. João, ele teve um sentimento que é comum, que quando a gente tenta olhar o amanhã, a gente tenta enxergar o amanhã, a gente tenta olhar adiante, a gente não enxerga nada porque o livro do futuro, ele está fechado. Eu não consigo acessar aquela mensagem. E aí vem um sentimento que a gente conhece muito bem, que é o sentimento da ansiedade. É aquele sentimento de eu tento antecipar o futuro, eu tento pegar o futuro, eu tento caçar o futuro, mas o futuro escapa a mim. Eu tento antecipá-lo, mas ele escapa a mim. E aí João está ali chorando muito, muito. O texto no grego dá a entender o seguinte, que ele chorava de maneira copiosa. Era um choro intenso, era um choro desesperado. E aí ele diz: eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, esse futuro é tão inacessível que ninguém nem pode abrir os selos, nem olhar para o livro. Olha que mensagem poderosa. Então um dos anciãos me disse: João, não chore. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João, o futuro não está fechado não, João. O futuro vai acontecer, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para quebrar esses selos e abrir o livro. Isso é lindo. Mas veja, o anjo, aliás, o ancião, melhor dizendo,
o ancião fala assim: eis que o leão da tribo de Judá, que é uma imagem do Antigo Testamento para esperança messiânica. É como se o anjo falasse: eis que o Messias venceu para abrir o livro. E aí, certamente, a imagem aqui, se você observar a cadência, a métrica dessa imagem, é como se João nesse momento estivesse assim numa certa confusão, talvez de olho baixo, cabeça baixa, melhor dizendo, sem entender as coisas, e ele ouve ali aquele anjo falando: eis que o leão chegou. Mas quando ele olha o que diz o versículo 6, então vi, ele olha naquele momento, ele levanta a cabeça para olhar, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Ele ouve: o leão chegou. Mas quando ele olha, ele vê um cordeiro. Jesus é ao mesmo tempo leão e cordeiro. Por muito tempo se ensinou em algumas correntes teológicas, de maneira muito equivocada, que primeiro Jesus veio na sua primeira vinda como cordeiro, e na sua segunda vinda virá como leão. Não é o que o Apocalipse fala. O Apocalipse está falando que Jesus é ao mesmo tempo leão e cordeiro. Jesus é predador e presa. Jesus é aquele que faz o sacrifício, e Jesus é o próprio objeto do sacrifício. Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. É isso que ele está vendo aqui. Ele está vendo o leão, ele está vendo o cordeiro. E a palavra cordeiro no grego, a ideia aqui é um cordeiro novo, um cordeirinho. Mas esse cordeirinho, ele está em pé. Em pé, que é o símbolo da ressurreição. E diz o texto que esse cordeiro que parecia que tinha sido morto. Versículo 6. Ele estava em pé, mas era um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha a marca da morte. Ou seja, a marca das chagas da morte, ao mesmo tempo estava em pé, ressuscitado. E aí diz o texto, ainda no versículo 6. Esse cordeirinho, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. O povo que gosta de ler tudo literal, tem aqui um monstrinho, né? Um cordeirinho pequeno com 7 olhos e 7 chifres. Cuidado com essas leituras literais do Apocalipse. O número, como eu falei, é simbólico. O 7 aqui, como eu falei, simboliza completude, perfeição. O chifre, na cultura judaica, na cultura antiga, é um símbolo de poder. Então, o que ele tem aqui é a plenitude do poder. São 7 chifres, a plenitude do poder. O cordeirinho é o todo-poderoso. Ao mesmo tempo, ele tem 7 olhos, símbolo do conhecimento, símbolo da visão. Ele tem uma visão perfeita, ele tem um conhecimento perfeito, ele é também onisciente. E diz ainda que esses 7 olhos são como também os 7 Espíritos de Deus, espalhados ou enviados por toda a terra. Que coisa linda! Ao mesmo tempo, esse cordeiro é aquele que espalha os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mais uma vez, não leve isso à risca numa linguagem literal. Não é que o Espírito Santo seja 7 pessoas. O Espírito Santo é uma só pessoa. O que está dizendo aqui é que junto com o Cordeiro acompanha a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, o Cordeiro é aquele que possibilita as promessas do Antigo Testamento,
que um dia toda a terra seria cheia da glória do Senhor. Toda a terra seria cheia do conhecimento de Deus. É isso que o Cordeiro traz. O Cordeiro traz como ressuscitado e como marcado também pela dor da morte. Ele traz esse conhecimento completo, ele traz esse poder completo. E diz o versículo 7 que o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, ele agora tem nas mãos o futuro. E diz o texto que naquele momento que ele pegou o livro, os 4 seres viventes, a natureza, os 24 anciãos, Israel e a igreja, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui nós começamos a vislumbrar um culto. E veja que nesse culto tem a natureza, tem Israel, tem a igreja, e todos eles se prostram diante do Cordeiro. E quando eles estão prostrados diante do Cordeiro, eles têm nas mãos uma harpa, a música, e tem taças de ouro cheias de incenso. E aqui, o que é raro no Apocalipse, há uma explicação da simbologia. O que simboliza essas taças cheias de incenso? Diz, são as orações dos santos. Olha que lindo. Nesse momento, na eternidade, lembre que a gente está preso ao tempo, mas lá é uma eternidade, portanto, a eternidade está vivendo esse momento no agora. A eternidade não conhece limitação de passado ou futuro. O que há é uma eternidade, ou seja, sem começo, sem fim. Ou seja, nesse momento, há um culto no céu. E nesse culto, há um incenso. E esse incenso são as orações dos santos. Não sei se você parou para pensar no poder desse versículo aqui. Na poderosa mensagem desse versículo. O que está dizendo é que a minha e a sua oração, as orações dos santos, estão chegando no céu como um incenso. Ou seja, o meu culto aqui, o seu culto, quando a gente parou hoje aqui para fazer uma oração, essa oração não ficou restrita a essas 4 paredes. Essa oração não ficou restrita à chegada do som. Essa oração chegou até o céu e está ali, servido como incenso perfumado para o culto do céu, irmãos. Olha que maravilha. Em outras palavras, o culto que eu faço aqui, o culto que você faz, o culto que nós fazemos como igreja, ele chega no céu. Ou seja, o culto que nós fazemos aqui está influenciando o culto do céu, e o culto do céu está influenciando o culto da terra. Em outras palavras, na teologia nós chamamos isso de liturgia cósmica. Que isso, Gutiérrez? Liturgia cósmica. Liturgia é ordem de culto, e cósmica é que envolve tudo, céu e terra. Em outras palavras, o nosso culto, ele é essa presença constante do céu aqui e um pedacinho da terra lá, porque as nossas orações estão subindo para lá. Que maravilha! E aí diz o texto que eles, versículo 7, o Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, versículo 8, que eles estavam ali com o incenso, as orações, e o versículo 9 diz, e cantavam um cântico novo. Cantavam um cântico novo. Outra coisa do céu, é que eles cantam um cântico novo. Por que um cântico novo? Todo hino que nós cantamos, por mais belo que ele seja, ele está limitado pelo tempo e pela experiência humana. Aquele hino foi feito, talvez, fruto de uma experiência de dor. Por exemplo, um dos hinos mais belos da harpa cristã, o Tu És Fiel Senhor, que também está presente em outros hinários, é um hino que foi feito a partir da dor de um pai que perdeu seus filhos e sua esposa num naufrágio. E os nossos hinos que nós produzimos, na sua beleza, na sua poesia,
São produtos, muitas vezes, da dor e da alegria humana, sim. Mas haverá ali no céu um cântico novo. Um cântico fruto não da nossa experiência terrena limitada, mas um cântico produzido da experiência de contemplar o Cordeiro. Por isso que é um cântico novo, porque será uma nova experiência, será uma nova dimensão da realidade. Por isso um cântico novo. E que cântico era esse? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em outras palavras, Cordeiro de Deus, Jesus, tu és digno, porque o Senhor é aquele que nos resgatou para a salvação de povos, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, olha que lindo, o céu vai ser povoado de uma diversidade, como eu falei hoje de manhã, uma diversidade étnica, cultural, ali pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, mas todos num propósito, adorando ao Cordeiro. E vi e ouvi a voz de muitos anjos. Se você observar, o culto aqui só está aumentando. Começou com a igreja, Israel, a natureza, aí vai chegando agora os anjos. E vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O coral vai aumentando, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Uma linguagem aqui, um hebraísmo, para dizer o seguinte: era uma multidão incontável. Incontável. Era uma multidão incontável. O que eles estão cantando? Antes de ler o cântico, deixa eu voltar a João. João está preso. Ele está preso pelo Império Romano. O Império Romano tinha um governante chamado César. César, na verdade, era um título. E esse César, esse senhor, o imperador do mundo, a luz das nações, aquele que promovia a paz na terra, eram títulos de César. Quando César chegava numa cidade, no seu cavalo branco, ele chegava ali e as pessoas começavam a louvar César na porta da cidade. Afinal, estava vindo o imperador. E é uma beleza quanto a Bíblia, que às vezes a Bíblia, melhor dizendo, tem umas ironias. Há uma ironia profunda nesse texto. Tem um João preso pelo Império Romano, numa prisão de segurança máxima, em Patmos, preso pelo Império Romano. Em outras palavras, ele era um prisioneiro do imperador de Roma, e quando a prisão não o detém, ele vai para o céu, e quando ele está arrebatado no céu, ele vê ali uma cena que certamente ele viu na terra. Que cena é essa? A cena do imperador entrando numa cidade. O imperador entra com seu cavalo branco e as pessoas louvam a César dizendo: César, tu és digno de louvor, de honra, de glória. E aí João, ele está lá no céu, um corredor com anjos, com a natureza, com Israel, com a igreja. Nesse corredor está passando um cordeirinho. Não é César no seu cavalo branco, é um cordeirinho passando ali. E toda a multidão cantando: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha a ironia. Não é César, é o cordeirinho. César vencia pela força, César vencia pela imposição. A paz romana, a chamada Pax Romana, era uma paz baseada na ameaça. E aí está lá João no céu vendo, olha, a verdadeira paz, a verdadeira soberania, o verdadeiro reino, o verdadeiro domínio, não é um homem em Roma e um cavalo branco adentrando uma cidade. É o cordeirinho que foi morto, que se sacrificou, irmãos.
A nossa vitória não está em posição de força. A nossa vitória está no Cordeiro que foi morto. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Tive o privilégio de conhecer Roma no ano passado. Nunca tinha ido lá, foi a primeira vez. E eu me senti literalmente arrepiado quando eu passei da antiga Roma, de ver ali as ruínas daquilo que foi o maior império do mundo, e ver aquelas ruínas, ver ali que passou imperadores como os Césares por ali. Ali era a cidade eterna, a capital do mundo. E aí você olha Roma, aí você olha para um lado, tem uma igreja, para o outro tem a Basílica de São Pedro, para o outro lá na frente tem outra igreja, aí você vai vendo assim. Aí olha que ironia, né? 2000 anos depois, 2000 anos depois daquele império que parecia invencível, daquele império que era todo poderoso, daquele império que impunha o medo, a força em tudo, está ali uma cidade que o mundo todo hoje visita por causa das igrejas. Não por causa do império. Porque não existe mais o Império Romano. O que existe ali são ruínas daquele império. E é maravilhoso ver essas ironias da história. Mas é maravilhoso ver essa ironia, honra, a glória e o domínio. Observe essa palavra aqui. Domínio. O Dominus. O rei. Quem tem o verdadeiro reinado é o Cordeiro que reina para todos sempre, irmãos. O nosso Cordeiro, o nosso Cristo, o Cordeirinho, é o nosso verdadeiro César. É o nosso verdadeiro Senhor. É a nossa verdadeira esperança. A causa da nossa esperança é Ele. E os 4 seres viventes respondiam amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. E a gente diz amém. Amém. A gente diz que esse é o nosso Cordeiro, irmãos. Louvado seja o Senhor. Glorifica o Senhor por isso, porque Ele é o Cordeiro que venceu, para que a gente hoje tenhamos a garantia da vitória e tenhamos a garantia do futuro. Deus abençoe a todos nós. Amém.